Vamos direto ao ponto com uma questão que muitas vezes é ignorada, mas que pode definir o futuro de uma empresa. O tema de hoje é esse. A sua organização pratica um CRM de verdade, com foco em lealdade, ou ela tem apenas um banco de dados de clientes? Vamos entender a fundo a diferença e o impacto real que isso tem nos resultados. E a pergunta central é essa, bem direta. Parece simples, mas existe uma diferença gigantesca entre só acumular informações de clientes e, de fato, construir um relacionamento estratégico e próximo com eles. É exatamente essa diferença que separa as empresas que criam lealdade e lucram de verdade daquelas que ficam só patinando no mercado. E o que acontece quando a ferramenta é confundida com a estratégia? Bom, essa analogia do professor Dr. Ricardo Fernandes da Associação Brasileira de Pricing é simplesmente perfeita. Muitas empresas investem uma fortuna em sistemas de CRM super sofisticados, mas, sem uma integração de verdade com a estratégia de preços com o relacionamento, o que acontece? Elas acabam com uma máquina potentíssima que não entrega nem metade da sua performance. É um potencial incrível sendo jogado fora. E essa desconexão toda entre a ferramenta e a estratégia, ela tem um custo, viu? E pode acreditar, ele é bem mais alto do que a maioria imagina. Vamos ver o que isso significa na prática. A diferença aqui é brutal. De um lado, a gente tem um depósito de dados frios, informações paradas. Do outro, uma poderosa máquina de gestão da lealdade. Não adianta nada ter a melhor ferramenta de CRM do mundo se o relacionamento próximo com o cliente não existe. Se o processo não está 100% alinhado com o pricing. Nesses casos, o CRM vira só uma maquiagem, uma fachada, uma ilusão de eficiência que não se reflete no lucro no fim do mês. E aqui está o pulo do gato, a essência de tudo. Essa frase do professor Ricardo Fernandes resume perfeitamente uma gestão focada em valor. O produto, claro, ele é importante, mas o que realmente faz a diferença, o que cria a lealdade, o que justifica o preço, é o processo de venda e a experiência de entrega. É no como que a mágica acontece. Bom, se o problema é essa falta de integração, qual é a solução? A resposta está em uma metodologia que amarra todas as pontas, alinhando as diferentes áreas da empresa de forma estratégica e principalmente coesa. Vamos entender como essa estrutura funciona. E o ponto fundamental aqui é entender que estes não são conceitos isolados, não são caixinhas separadas. São 4 pilares que precisam de um alinhamento absoluto. O pricing estratégico, o RGOM, o CRM focado em lealdade e, por fim, o vendor pricing. Quando esses 4 elementos trabalham juntos, em sincronia, o resultado é um crescimento de lucro exponencial. Certo. Mas o que é esse tal de RGM, ou Gestão de Crescimento de Receita? Pensa nisso como a inteligência por trás do crescimento. Em vez de ações isoladas, como simplesmente aumentar um preço, o RGM analisa dados para entender a fundo o comportamento do consumidor, a elasticidade de preço, qual o mix de produtos ideal para cada canal e cada tipo de cliente. É uma ciência para crescer com lucro. E o vendor pricing? Essa é uma sacada genial que foca na criação de valor de dentro para fora da empresa. Trata-se de desenvolver uma cultura forte, onde cada colaborador pensa e age com uma mentalidade de dono, se sentindo parte do negócio e responsável pelos resultados. É uma virada de chave cultural que aumenta a performance de todo mundo. E é importante deixar isso bem claro. Vendor pricing não é uma teoria nova. É uma estratégia que a Bay Pricing já aplica e consolida há mais de uma década. Ignorar essa criação de valor interno é, literalmente, deixar de ganhar dinheiro. As empresas que ainda não aplicam isso estão, sem dúvida, deixando muito lucro em cima da mesa. Ok, tudo isso pode parecer complexo, mas a boa notícia é que existe um método, um caminho claro e mais do que comprovado para implementar essa integração, e ele vem de uma das maiores autoridades no assunto. Essa metodologia foi toda desenvolvida e refinada pela Associação Brasileira de Pricing, a AB Pricing, que é uma referência no mercado desde 1999. O fundador é o professor Dr. Ricardo Fernandes, autor do livro Pressologia e um dos maiores especialistas em pricing da América Latina. A AB Pricing é super reconhecida não só pela formação, mas também por consultorias e perícias mercadológicas de altíssimo nível. E os resultados falam mais alto que qualquer coisa. Dos mais de 3.000 profissionais que já passaram pelo curso Pricing Business Administration, 99,5% avaliam a formação como ótima ou excelente. Pensa bem, é um nível de satisfação que comprova o impacto e a qualidade do método. E o mais legal é ver como o impacto na carreira dos profissionais é imediato. Como o próprio Adriano disse, foi um divisor de águas. Isso mostra que não se trata de teoria vazia, mas sim de conhecimento prático, para ser aplicado na segunda-feira. Exato.
E o depoimento da Munich, que é a diretora executiva, reforça o ponto central. A formação muda completamente a percepção sobre o que é preço, conectando ele diretamente à criação e à entrega de valor. E essa visão se aplica a qualquer tipo de negócio, desde profissionais liberais e MEIs até gigantes multinacionais de qualquer setor. Diante de tudo isso, qual seria, então, o próximo passo lógico para quem busca essa transformação, seja na carreira ou no próprio negócio? A ação precisa ser estratégica. A solução definitiva para sair do operacional e transformar o CRM numa verdadeira máquina de lealdade e lucro tem nome. É a certificação profissional em Pricing Business Administration. Essa é uma das formações mais completas do mundo na área, e o grande diferencial é ser a única que realmente ensina a integrar todos aqueles pilares de forma prática e coesa. E para celebrar os 27 anos de história, a Abre Pricing está com uma oferta especial por tempo limitado, matrícula em dobro. É isso mesmo, 2 pessoas fazem a formação completa pelo preço de uma. E não para por aí. Todos os alunos contam com assessoria vitalícia para garantir a aplicação do conhecimento e ainda recebem acesso a um grupo de networking exclusivo com os melhores profissionais da área. E ainda existe um programa de bolsas de estudo. As matrículas podem ser feitas de forma bem simples, direto no site apricing.com.br ou pelo WhatsApp. E um detalhe importante, é possível levar essa formação para dentro da empresa, com turmas a partir de 5 pessoas em qualquer cidade do Brasil ou a partir de 10 pessoas em qualquer lugar do mundo. E assim, a gente chega ao momento da decisão, uma escolha que, no fundo, toda liderança de negócio precisa fazer para definir o seu caminho e o seu futuro. A pergunta final é a mesma do começo, mas agora, com tudo que a gente viu, ela tem um peso muito maior. A empresa vai continuar apenas armazenando dados e desperdiçando o potencial da sua Ferrari? Ou vai investir na estratégia integrada para construir relacionamentos sólidos, duradouros e, o mais importante, muito mais lucrativos? A resposta pode definir o futuro do negócio. Se essa análise abriu a sua mente, se trouxe alguma clareza, curte esse conteúdo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para não perder as próximas análises. Deixe um comentário aqui embaixo com suas impressões. A gente se vê na próxima!